O tema que nós vamos falar é Ele quer. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você quer? Porque tudo parte dessa pergunta. Você quer? E um dia um homem fez essa seguinte pergunta para Jesus: você quer? Será que você quer? E eu, antes de falar sobre ela, eu gostaria de dar uma pequena introdução daquilo que eu vou falar, para que você possa se conectar com o tema. Logo no início dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele veio fazer, Jesus começa o seu ministério com o pé direito. Diz a Bíblia que ele prega para uma multidão de pessoas. Era tantas pessoas que vinham atrás de Jesus, que uma das primeiros ensinamentos dele, ele é quase empurrado a ir em um monte, em um lugar bem alto, aonde o eco, aonde o sistema de som da época o favorecesse. E diz que Jesus estava ensinando de cima daquele monte e a multidão estava ali embaixo, e quanto mais Jesus falava, mais a multidão ficava atenta, prestando atenção, ficava conectada com os ensinamentos de Jesus. Esse tipo de pregação, ou essa pregação, ela ainda é utilizada por cristãos e não cristãos, e ela foi conhecida como o Sermão do Monte. Quantos de vocês já deram um Sermão do Monte para alguém, hein? Levanta a mão, você que já deu um Sermão do Monte para alguém. Quem já recebeu o Sermão do Monte? Geralmente, o Sermão do Monte, essa semana eu lembrava de quantos sermões do monte eu ouvi da minha mãe, porque é legal, porque o Sermão do Monte de Jesus, ele traz uma série de junção com os sermões do monte, que cristãos e não cristãos praticam, e eu quero só que você se conecte com o tema que eu vou falar com você. Primeiro, o Sermão do Monte de Jesus só foi possível porque Jesus subiu num lugar alto, no monte, e dali ele compartilhava para todo mundo. Quando você recebe o Sermão do Monte de alguém, geralmente essa pessoa trepa ou sobe em cima de você, verdade ou não? Eu me lembrava que quando a minha mãe vinha me dar o Sermão do Monte, eu sentava, porque ali ela começava a discursar, meu amigo, e ela subia na cadeira, subia na mesa, subia em cima da cama, e eu sempre ficava abaixo. Aquele que está dando o sermão da montanha, ele está lá em cima, e quem está ouvindo o sermão da montanha, ele fica acolhido, ele fica ali ouvindo, sempre olhando para cima, ou muitas vezes ele olha para baixo. Quando o sermão começa, você se sente pequeno. Eu me lembrava que quando a minha mãe começava, esse homem de 1,80 m, que na época era um jovem, um adolescente de 1,80 m, ele ia se diminuindo, e ele ficava pequeno. Não importa quem você é, não importa os teus argumentos, quando começa o Sermão da Montanha, só uma pessoa fala, verdade ou não? Quando você chegava para ter esse Sermão da Montanha com o teu pai, com a tua mãe, você não tinha espaço para falar, só ela falava ou só ele falava, e você simplesmente ouvia. O Sermão da Montanha, esse que Jesus fez, baseado na nossa mãe, no nosso pai, no nosso patrão, ele sempre vai começar com um tom de voz. Eu imagino Jesus começando o Sermão do Monte, lá em cima daquela montanha, num tom suave, num tom caloroso, aonde você estava, o que você estava fazendo por causa disso, e de repente o Sermão da Montanha vai alterando o tom de voz, vai se tornando mais alto, a ponto que todo mundo ouve aquilo que está sendo dito. E o Sermão do Monte é exatamente isso. Quando você vai para essa sessão, quando você ia para essa sessão com o teu pai, com a tua mãe, aonde ele ia te aconselhar, era só exortação, ensinamento, jogava na cara, te exortava, falava a verdade, dava umas pisadas em você, te cutucava, que você saía manso.
Será que só eu passei por isso ou você também passou por isso? Você também passou por isso? Outra coisa que o Sermão do Monte faz é que ele é demorado para chuchu. Por isso que vem o termo, lá vem ele com o Sermão do Monte, porque nunca acaba. Jesus precisou de 2 capítulos da Bíblia para falar o Sermão do Monte. Foi a pregação mais longa dele, parecia que não tinha mais fim. Ele começou em um horário e foi e não terminava mais. E quando você ia para o Sermão do Monte com a tua mãe, com o teu pai ou com o teu patrão, parece que não acaba nunca mais, parece que não tem mais fim. Você já demorava para entrar, você demorava para chegar, você demorava para chegar a esse encontro, porque você sabia que ele não ia ser rápido, ele ia ser demorado, e o negócio ia ser complicado. Não importa se você tem compromisso, não importa se você tinha afazeres, não importa se tem visita na casa, não importa se você está fora, quando o Sermão da Montanha começa, uma coisa certa, ele tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E aí se fala. Às vezes você pensa, bom, estou aqui há 5 minutos, e quando você olha no relógio, esse sermão já passa de meia hora, 1 hora, 40 minutos, 2 horas, e assim ia. Sabe que Jesus era acostumado, e eu quero que você entenda isso como uma introdução, Jesus era acostumado a falar coisas práticas, diárias, coisas que as pessoas poderiam anotar no seu diário. Ele dava um exemplo de uma parábola, a pessoa podia fazer anotação, era 2 minutos contando a história e vai para casa, tudo bem, maravilha. Só que no Sermão da Montanha foi diferente, porque não cabia num diário, porque Jesus não parava mais de pregar, era algo que demorou muito tempo, por isso que eu chamei de cenário não com C de paisagem, né? Mas cenário de semana. Então, para as pessoas que estavam naquele dia ouvindo Jesus falar, era algo que demorou quase a semana inteira, era muita informação que ele estava dando. Esse tempo de sermão parece que não acaba nunca. E assim eu fazia essa lembrança com a minha mãe, quando sentávamos para ter esse momento de psicologia, era algo que parecia que não tinha fim. Eu falava, mãe, eu tenho compromisso? Não, agora você vai sentar e me ouvir. Mãe, já é tal hora, não interessa, você vai sentar e me ouvir. Mas mãe, a senhora tem compromisso? Não interessa, porque agora eu estou falando. E não acabava nunca mais. E quando ela terminava, começava-se de novo toda a história, para reprisar, porque ela precisava fortalecer a informação na nossa mente. E daí quando você pensava, bom, agora já é o fim, aí você começava a falar as palavras que ela já estava te falando, para ela entender que você já sabia aquilo que ela iria falar. Mas mesmo assim, não importa, porque o Sermão da Montanha demora um tempão. Terceira coisa que você vai ver do Sermão da Montanha, que as pessoas aplicam hoje, é que o Sermão da Montanha, ele fala sobre todos os assuntos possíveis e impossíveis ao mesmo tempo. E se você pegar, como acontece hoje os Sermões da Montanha, você vai ver que as mães, ou os pais, ou o patrão, ou até mesmo você, quando você começa a dar um Sermão da Montanha, você puxa coisas do hoje, você puxa coisas do ontem, e você puxa coisas da semana passada, do mês passado, você puxa coisas que vai acontecer no futuro, você se torna quase a mãe de Ná, né? Você consegue prever o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no futuro, e você também já prevê o que vai acontecer lá na frente. O Sermão da Montanha, ele mistura exatamente tudo, ele mostra as coisas que vão te prevenir, coisas que não tem nada a ver com o ponto-chave. Quero que você entenda o que eu estou te falando. Coisas que não tem nada a ver com o ponto-chave, entre aspas, mas vem uma informação, vem outra. De repente ela começa a falar coisas que você fez quando você tinha 3 anos de idade. Você lembra disso? Mas você, quando era criança, fazia assim, assado, e mais aquele outro. Mas você, quando tinha 10 anos, aconteceu isso. Isso está no Sermão da Montanha.
E ela fala: hoje você está fazendo isso, mas quando você tiver 50, dela já começa a prever o futuro. Vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, e ela vai misturando, e dela pega, você lembra do amigo, da amiga do João, você fala: não, mas não interessa, aconteceu isso com ele, e puxa para a tua vida, e vai, e vira um emaranhado de informação, que você fala: meu Deus, isso aí é o sermão da montanha, é o sermão do monte que Jesus fez. E por isso que hoje quero te dar o sermão da montanha. Não tem hora para acabar. Por que você não ficou feliz? Vou falar sobre isso. Foi feito um cenário das árvores. Aqui vai, tem até a montanha de fundo. Hoje quero falar sobre o sermão da montanha. Eu estou brincando, eu só estou dando uma introdução para você. O sermão da montanha de Jesus tem 3 aspectos, que são esses 3 aspectos que eu falei com você. Primeiro, ele mostra que Jesus é a autoridade máxima e coloca-nos no lugar onde nós realmente precisamos estar. Somos aqueles que estão ouvindo a palavra do Mestre. Jesus se coloca num alto lugar e ele demonstra que a altura dele, aonde ele está, a espiritualidade dele, o conceito dele, quem ele é, dá autoridade para ele estar num lugar alto, e mostra que a humanidade está num lugar baixo. A segunda coisa que você aprende sobre o sermão da montanha é que ele é demorado mesmo, que existem coisas que você não pode resolver em 3 minutos. Existem coisas que você não pode resolver em 50 segundos. Existem coisas que não basta simplesmente olhar para você, mas existem algumas situações que você precisa abrir uma cartilha e falar de todos os assuntos, e não interessa quanto tempo você demore, porque você precisa aprender sobre aquilo. É interessante que muitas vezes nós queremos quanto mais rápido melhor. E o sermão do monte é o pontapé inicial, que Jesus está mostrando que existem coisas que vão demandar muito tempo se você quiser ser bem sucedido. Hoje estamos vivendo uma geração que entra na internet, no Google, no YouTube, aonde for, e quer a informação na palma da mão. Porém, Cristo começa o seu ministério mostrando para as pessoas que, se vocês querem viver uma vida diferente, sair do nível que vocês estão, há um preço a se pagar, e esse preço é um tempo no qual vocês terão que pagar para aprender e crescer em mim. A terceira coisa que você aprende sobre o sermão de Jesus do monte é que Jesus fala de coisas que aparentemente não têm lógica, aparentemente não tem conexão, mas tudo está relacionado para o crescimento da vida do ser humano. Eu quero ler para você, porque para mim decorar isso seria algo muito complexo, demoraria muito tempo para mim decorar tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Eu não pontuei tudo, eu pontuei apenas algumas coisas. Jesus começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças, tradução para o dicionário nosso de hoje: para aqueles que são felizes. Felizes são as pessoas. E você vai ver que o Sermão da Montanha começa dessa maneira, mostrando como o ser humano pode ser feliz. A primeira pregação que Jesus faz de impacto é mostrar para todas aquelas pessoas que estavam tristes, abatidas, cabisbaixas, com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas conjugais, com problemas de saúde, todas elas com problemas um diferente do outro, que tudo começa com essa primeira ideia: feliz é o ser humano, porque se o ser humano não ser feliz, algo está errado. E o Sermão da Montanha parte daí. Depois, quero ler para você, para que você possa entender. Ele começa falando do propósito do sal. Depois, ele vai para o propósito da luz. Depois, ele fala sobre a lei e os profetas. Depois ele entra nos mandamentos, ele ensina sobre a oferta, ele fala sobre perdão, ele fala para não cobiçar a mulher do próximo, ele fala sobre o divórcio. Jesus estava louco, Jesus estava doidão, e ele começa a falar coisa que aparentemente não tem sentido nenhum, um texto após o texto, você pode ler na tua Bíblia.
Jesus estava com todo o gás, ele estava como se fosse aquele atleta que está esperando a arrancada do seu ministério, e quando dá a largada para ele, ele começa falando de tudo isso. Aí ele continua, ele fala de juramento, ele fala de você não revidar o mal dos outros, ele fala do amor ao próximo, ele fala de você não se gloriar, de orar a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado. Ele ensina a orar, ele ensina a jejuar, ele fala sobre os olhos, ele fala sobre a tua vestimenta. Aí você fala, bom, ele termina. Não, ele não termina aí, tem mais. Ele fala sobre os falsos cristãos, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala sobre o poder doador de Deus, ele fala sobre a árvore e os seus frutos, ele fala do dia do encontro com Deus, o dia do grande juízo, onde as pessoas dirão, meu Deus, em teu nome expulsamos várias, e ele vai falar o seguinte, não te conheço, te aparta de mim. E por último, ele termina falando sobre construção, aquele que constrói na rocha e aquele que constrói na areia. Tudo isso daí, essa salada de fruta que você ouviu agora, foi a primeira pregação de Jesus em grande massa, tal conhecido como o Sermão do Monte. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, quando eu falar com você num tom mais elevado, e você se sentir um pouquinho mais baixo, e demorar para caramba, e eu falar sobre um monte de assunto, eu estou imitando Jesus Cristo. Estou te dando um sermão do monte. E foi assim que começou esse termo que você usa tão corriqueiramente. Presta atenção. Nesse cenário com C, aparece alguém, aparece um homem que se encontra, ouça, escondido nessa montanha. Ele está atrás das pedras, ele está abaixado, e de longe ele ouve alguém falando o bendito Sermão do Monte. Para que você possa entender, esse homem estava na sua casa, no seu esconderijo, no seu refúgio. Ninguém sabia que esse homem estava lá. Quando Jesus subiu nesse monte, Jesus já sabia quem estava ali, porque Jesus nunca chega e é pego desprevenido, pelo contrário, naquele esconderijo daquele homem que ele estava guardado, pensando que ninguém o sabia, Jesus arrasta uma multidão e vai lá em cima, e começa a falar palavras. E é importante você saber quem era esse homem que estava escondido. Era alguém que enfrentava a solidão, porque vivia sozinho, vivia longe de todas as pessoas, ele estava foragido, excluído, ele estava sofrendo tanto física quanto emocional, psicológica e social, as 4 áreas principais da vida de uma pessoa. É muito importante você saber isso, porque no Sermão da Montanha Jesus não fez nenhum milagre para a multidão, mas Jesus fez um milagre para um homem que estava ouvindo, anônimo, a palavra que estava sendo falada. Esse homem foi abandonado pela sua família, abandonado pelos seus filhos, abandonado pelos seus amigos, e ele estava esperando a morte lentamente. Esse era o homem que estava ali, ouvindo o Sermão da Montanha, escondido. Diz a Bíblia que esse homem era leproso. Pois bem, alguns dizem que estão em depressão, e eu não quero que você se ofenda, não quero que você entenda errado, eu só quero fazer um paralelo entre a vida desse homem. E algumas pessoas dizem que, olha, quero tirar minha própria vida, a minha vida não tem mais saída, eu sou vítima da sociedade, a minha família não me ama mais, o boy não me ama, não me dá atenção, a girl não olha para mim, eu não tenho chance com ninguém, o meu time nunca ganha, perdi o emprego, na igreja ninguém me cumprimenta, eu não sou amado por ninguém, eu estou querendo me separar, eu acho que eu vou dar um fim para a minha vida, olha, ninguém presta atenção em mim, eu sou alguém que fui rejeitado. Pera lá, a Bíblia fala que esse homem
ele padece de problemas emocionais, físicos, psicológicos e sociais, não porque ele queria, não foi por uma escolha dele, ele foi expurgado, ele foi expulso, ele foi lançado fora, sem ter a opção de escolha. Hoje as pessoas, elas se entram em buracos por tão pouca coisa, elas se fazem de coitadas, elas se fazem de vítimas, e para elas tudo é uma questão de chutar a barraca, dizer, olha, quero abandonar. Você fala, olha, esse homem não tinha opção nenhuma, esse homem realmente não tinha opção nenhuma, ele era alguém que o líder religioso da época tomou a decisão de expulsá-lo da comunidade, e dizendo, olha, você é alguém impuro, você é um pecador, você tem lepra, você nunca mais poderá viver com a sociedade, você agora é um rejeitado, um peregrino aqui. E ele sai. Você não vê ele tentando se matar, você não vê ele tentando acabar com a sua vida, você não vê ele culpando a sociedade, você não vê ele culpando isso, você não vê ele culpando nada, apesar que tudo está sobre ele. Presta atenção, diz que esse homem foi arrancado sem ter opção nenhuma, diferente do que eu e você vivemos hoje. Quero mostrar para você, porque você precisa ter um conceito correto de você mesmo, você precisa olhar para as pessoas que estão ao teu redor e ver realmente qual é o sentido de tudo isso. E diz a Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 1, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5, capítulo 5, Sermão da Montanha, capítulo 6, Sermão da Montanha, capítulo 7, Sermão da Montanha, aí entra o capítulo 8, Mateus 8, 1, diz o seguinte, você vai acompanhar no texto: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Passamos por aí. Se você estudar o contexto bíblico e você ir a fundo no estudo, você vai ver que Jesus não desceu pelo mesmo lado que ele subiu. Jesus sobe, vamos colocar aqui, Jesus sobe o monte por esse lado, e ele sabia que do outro lado alguém estava ouvindo, escondido. Ele ouvia uma voz baixa que vinha do outro lado. Por isso que a Bíblia diz, e ele descendo do monte, a multidão o seguia. Mas a multidão não seguiu ele pelo mesmo lugar aonde ele estava descendo, pelo contrário, Jesus estava indo exatamente na direção aonde ele estava escondido, refugiado. Porque existe algo que você precisa entender: Deus quer ter um encontro com você. Não importa onde você se esconda, Deus sempre vai achar uma maneira de convergir o caminho dele com o teu. Por isso que, quem sabe, muitas vezes você pode se esconder, você pode não querer, você pode não querer vir na igreja, mas de repente vem um convite, vem uma mensagem, vem uma placa, é um folheto, é alguém, liga a TV, abre o peganha, de alguma maneira é Deus querendo ter um encontro com você. E esse homem teve uma ideia: bom, se eu fico escondido ninguém vai me ver, eles vêm e vão embora, porque se ele aparece diante da multidão, ele é morto, ele é apedrejado, então ele fica escondido. Jesus sai do lugar onde ele está, e Jesus começa a dar a volta na montanha, descer pelo outro lado aonde ele estava. Espera aí, mas ali, esse homem começa a ouvir uma voz diferente. Enquanto aquela sermão era compartilhado, e quem sabe a multidão estava bocejando, cansada, a história conta que esse homem estava com o seu ouvido afiado. Ele nunca, jamais ouvira palavras como aquela que ele estava ouvindo. Diz que aquele homem, com uma voz diferente, cheio de autoridade, estava falando coisas que tocavam o seu coração.
E diz que ele se aproxima para ouvir aquelas palavras, e cada palavra que Jesus está falando no Sermão da Montanha começa a entrar no coração dele, trazendo a ele esperança, trazendo a ele algo diferente. Eram palavras de aceitação, não eram palavras de rejeição, eram palavras de conforto, não eram palavras de calúnia. Quando Jesus começa a falar, bem-aventurado, feliz é o homem, e ele olha para ele e ele diz: nunca ninguém falou sobre felicidade para mim. Pelo contrário, se há alguém que entende sobre tristeza, esse alguém sou eu, perdi tudo. E Jesus continua: feliz é o homem, feliz é o homem, feliz é o homem, feliz é o homem. Por 9 vezes você vai ver na tua Bíblia que Jesus fala: feliz é o homem. Esse homem então começa a chorar, lágrimas começam a correr do seu rosto, uma após uma, porque ele nunca tinha ouvido falar sobre felicidade, ele nunca tinha conhecido sobre a real alegria e como uma pessoa poderia ser feliz. Todo o Sermão da Montanha se resume a uma série de ensinamentos sobre muitos assuntos, mas Jesus frisa uma única coisa: o desejo do coração de Deus é que o homem seja feliz. Você não ouviu? O desejo do coração de Deus é que o homem seja feliz. E ele repete, e ele repete, e ele repete, e agora ele se encontra em lágrimas, chorando, porque ele começa a entender que há uma pequena esperança para ele, de felicidade, de alegria dentro dele. Ele não queria mais se esconder. A verdade é que dentro do coração dele pulsava algo: eu estou escondido, ninguém está me vendo, mas eu posso ser feliz, eu posso ser alegre. A pessoa que está me falando, ela está falando que eu posso ser, que eu consigo ser, que é desejo do coração dele. O meu desejo é sair correndo e dizer: I believe I can fly. Não, estou brincando. É dizer: sim, eu quero ser essa pessoa. Só que ele não podia fazer isso. Então Jesus vem ao encontro dele. Mateus capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz aí na Bíblia: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. O primeiro fato que você aprende sobre essa passagem é que esse homem chegou exatamente no ponto onde ele encontrou Jesus e o adorou. A palavra adoração significa algo: sair da posição que você está, se ajoelhar ou se prostrar. Eu vou resumir: reconhecer quem você é e também reconhecer quem ele é. Quando ele chega até Jesus, ele sabe que se ele chegasse de pé, ele seria apedrejado. Mas como ele chegou de joelho, prostrado, ele fez algo que é o essencial para que você possa viver a santificação. Lembre-se que estamos no meio da santificação. Falei semana passada sobre isso. Ele fez algo para mexer, presta atenção, para mexer no bolso, você primeiro precisa mexer no coração. Esse homem pegou a ideia: Jesus é o homem que tem autoridade para me fazer feliz, mas eu não posso chegar para ele e dizer: me faça feliz. Primeiro eu vou tocar no coração dele, porque quando eu toco no coração dele, eu arranco dele tudo que ele tem. A minha filha de 3 anos sabe essa tática, e ela aplica umas 1000 vezes no dia. E deixa eu dizer algo para você: 1000 vezes no dia ela consegue o que ela quer.
ela chega para mim e pede algo, eu digo: não, filha. Aí ela lembra da tática: se tocar no coração do papai, papai vai fazer o que eu quero. Aí ela aprendeu o olhar do gatinho do Shrek. Você lembra do olhar do gatinho do Shrek? Ela chega e começa a dizer assim: favor, papai. Daí ela faz assim com a mãozinha: favor, papai, por favor, papai. E eu não vou dando bola, mas daí ela vai vindo assim, daí ela vai erguendo o ombrinho: por favor, papai. E daí ela bota a mão aqui do ladinho e assim: por favor, papai, por favor, papai. Quando eu olho para aquilo, eu não posso com isso. Tocou meu coração. Toma, filha, o que você quer. Estou cansado, não quero brincar. Por favor, papai. Por favor, papai. Vamos brincar, filha. Ela chega para a mãe dela: mamãe, isso, vá falar com o teu pai. Por favor, papai. Vamos, filha. Sabe, o que esse homem fez foi dobrar o seu joelho. Não, estou brincando. Ele dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu quero te adorar. Reconheço quem eu sou. Reconheço quem tu és. Tu és o Senhor. Tu és o homem que pode me trazer felicidade. Eu sei a minha posição. Eu ouvi tudo o que você falou lá atrás. Eu reconheço você como o Senhor. Sabe a multidão que estava ouvindo o Sermão do Monte? Ninguém reconheceu absolutamente nada. Ninguém dobrou o joelho para adorar Ele. Por isso que Jesus deu a volta. E Jesus entra por lá e Ele sai por aqui, porque Jesus quer ser adorado. Deixa eu dizer algo para você. Diz a Bíblia, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Sabe o que é santificação? É quando você se coloca no teu lugar e você coloca Deus no lugar dele. Santificação é o que esse homem, presta atenção, esse homem impuro, pecador fez. Ele estava se santificando, ele reconheceu qual era o lugar dele, prostrado, adorando ao Senhor. Por isso que diz, ele chegou diante de Jesus e o adorou. Pronto, a sacada está aí. Se você adora a Deus, se você presta culto a Deus, se você dobra o teu joelho, se você tem um coração contrito, se você não tem vergonha de se humilhar diante de Deus, é a carinha do Shrek para ele, do gatinho do Shrek. Ele fala: eu até queria não abençoar ele, mas ele pegou no ponto-chave, tenho que abençoar. Olha, ele não merece, está meio bagunceira, Holly, está fazendo bagunça, mas o papai te ama e o papai vai fazer para você. Assim é. Olhe para a pessoa que está do teu lado, mas com o olhar do gatinho do Shrek: quero ver, eu estou brincando. Olhe para ele e diga o seguinte: se você adora a Deus, Ele se agrada de você. Olha o que o Sermão do Monte produziu. Segundo, versículo 2, vamos lá. E esse homem, Mateus 8:2, esse é o nosso texto-chave, eu já estou encerrando. Diz: e veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, presta atenção na palavra, se quiseres. Ele não falou se você pode, porque ele não duvidou do poder de Deus. Ele duvidou, e já vou te mostrar entre aspas se Jesus queria ou não. Deixa eu pedir para você, você duvida de Deus, você está pior que o leproso, porque o leproso sabia que Jesus poderia fazer. Olha, a dúvida minha não é se você pode, eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Eu sei que você tem poder. Eu sei que você é o que eu preciso. Eu sei que você tem todas as coisas. Eu sei que tudo está em ti. Eu sei que você é a fonte da alegria que eu necessito. Eu sei. Agora a pergunta que eu faço é: será que você quer? Sabe, a dúvida sempre vai estar em você.
entre você se perguntar: será que o Senhor quer mudar a minha vida? Não é se Ele pode, poder Ele pode. Olha só, Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A pergunta não é: será que Deus pode restaurar o meu casamento? A pergunta é: será que Deus quer restaurar o meu casamento? Você já se perguntou isso? Será que Deus quer me dar um aumento? Não é se Ele pode, poder Ele pode. Será que Ele quer me fazer uma nova criatura? Será que Ele quer me dar uma nova oportunidade para recomeçar? Será que Ele quer me dar um relacionamento feliz? Será que Ele quer? E quem sabe você está cheio de dúvidas. Deixa eu ler algo para você. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. E você vai me ajudar nessa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz ali: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo todas têm em Cristo sim, por isso, por intermédio dele, o amém, e proclamado por nós para a glória de Deus. Aqui tem uma outra versão, mas o contexto é o mesmo. Deixa eu ler para você. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, Jesus está Então vamos lá, eu faço a pergunta e você só vai responder sim. Eu ter um casamento feliz, será que Jesus quer? O texto diz: todas as coisas em Deus, mediante a Jesus, é sempre? Não existe não. Será que Jesus quer me curar? Sim. Vamos lá, ter uma vida próspera, será que Ele quer? Sim. Será que eu posso ser abençoado plenamente? Sim. Será que Ele quer me desenvolver no ministério e me confiar grandes coisas? Sim. Ouça, eu sei que Ele pode. Agora hoje eu também sei que Ele quer. Deus quer, Deus pode e Ele faz. Deus quer, Deus pode e Ele faz. Jesus estava pregando para uma multidão de um único homem, porque Ele pode, Ele quer e Ele faz. Diz a Bíblia que esse homem estava fazendo uma brincadeirinha com Jesus. Eu gosto desse leproso, ex-leproso, porque ele não era mais ex-leproso, porque ele usava psicologia que muitas vezes eu e você podemos utilizar. Ele chega até Jesus e diz o seguinte: duvido que você me limpa, duvido que você me cura. Sabe quando você chega para a pessoa e tu só dá uma cutucada nela e diz o seguinte: vá, duvido que tu faz tal coisa, só para a pessoa fazer? Foi isso que esse leproso fez. Chegou para Jesus, dobrou o joelho, fez a gatinha do gatinho, fez a carinha do gatinho do Shrek e diz: agora eu duvido que você me cura. Eu sei que tu pode me curar, mas estou duvidando de brincadeirinha. Aí Jesus olha para ele e algo acontece. Versículo 2, olha lá: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se você queres, de brincadeirinha, porque eu sei que você pode, eu sei que você quer, você pode me tornar limpo. Ouça, ele não pediu uma cura física, porque ele sabia, ele sabia que o problema dele não era um problema de enfermidade. Ele sabia que ele precisava ser purificado, porque a santificação traz purificação. Ele não falou: Jesus me cure. Sabe por quê? Porque o líder religioso dele da época excluiu ele pela impureza que estava dentro dele, nele. Se você estudar a Bíblia, Levíticos, você vai ver do que eu estou falando. Diz que o líder era o responsável em excluir. Você nunca mais vai ter contato com Deus, com a obra de Deus, com a causa de Deus. Você está expurgado, você está excluído. E o que ele mais desejava era voltar a ter comunhão com Deus. Por isso que a santificação ela é importante. Esse homem não foi separado por Deus, ele estava separado de Deus. É diferente. Santificação é quando Deus te separa, Deus te pega e te separa. Agora esse homem, ele estava separado de Deus, ele não podia ter contato com Deus porque ele era impuro. E aí o que ele pede não era uma cura física. O que ele pede, ele diz o seguinte: Deus, eu quero ter contato contigo, eu quero ser puro. Aí termina o texto dizendo
no versículo 3, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: óbvio que eu quero, seja limpo. E ele ficou purificado da lepra. Se você quiser ser separado por Deus, você precisa ser purificado dos teus pecados. Esse homem encontrou a essência da felicidade. Não está separado do mundo como algumas pessoas ensinam. Santificação é ser separado do mundo. Pera lá, te ensinei domingo passado. Oro para que não tire eles do mundo, mas que deixe eles do mundo, mas guarde eles. Santificação não é você separado do mundo. Esse homem viveu a separação do mundo, mas a pior separação era a separação entre ele e Deus. E o que ele desejava no seu coração era ser purificado, para ter um encontro com Cristo, para ter um relacionamento com Deus, para poder viver uma vida feliz, assim como ele havia ouvido. Jeremias 33:8, eu quero terminar com esse texto, e diz, Jeremias capítulo 33, versículo 8: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Se coloque de pé, quero orar por você.